A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, diácono Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Edmar Vêncio Oficial. E desde já eu quero pedir a você para deixar o like, deixa aí o seu like, porque quanto mais like no canal, com certeza o YouTube ele reconhece que o nosso trabalho está sendo aprovado por você. Então é por isso que a gente sempre pede o like, aquele like abençoado. Deixa aí o joinha, tá certo? O like é esse joinha aqui, sinalzinho aí com o dedinho para cima. E você que ainda não é inscrito no canal, eu quero desde já desejar as boas-vindas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nosso canal. Aqui é o canal Edmar Vêncio Oficial. Este é o canal aqui que nós sempre estamos aqui fazendo orações, também pregando a palavra de Deus, fazendo estudos bíblicos. E estamos aqui também sempre analisando as profecias e combatendo as heresias. Este é o canal Conteúdo Cristão. Louvores, a gente também toca louvores aqui, mas com essa questão de direitos autorais aqui, a gente evita estar tocando louvores demasiadamente. De vez em quando a gente toca alguns louvores aí que não contém direitos autorais. Eu quero pedir a você para se inscrever no canal, tá certo? Inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, tá certo? Inscreva aí, no rodapé do vídeo, tem um botão aí, um botãozão grandão aí com o nome inscreva-se, um nome aí vermelho, com letras vermelhas que tem falando assim, inscreva-se. Então aí você, com certeza, você pode estar inscrevendo no canal, e depois que você se inscrever, você vai ver aí um sino. Aí o que acontece? Você vai e clica nesse sininho para ativar o sininho das notificações. E aí você clica em todas. E aí você clicando em todas, aí o que acontece? Você vai receber uma notificação de sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal. Desde já agradeço a todos pelo apoio em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de uma forma toda especial. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje eu vou estar aqui trazendo um conteúdo um pouco diferenciado. Diferenciado por quê? Hoje eu não vou falar de pessoas que praticam a heresia e diz que crê em Deus, diz que são cristãos, mas comete heresia. Mas eu vou trazer aqui uma heresia no mundo do ateísmo. O ateísmo, é isso aí mesmo. Um ateu compara o mundo humano com o mundo das galinhas. E aí você diz, mas o que tem a ver o mundo humano com o mundo das galinhas? O ateu comparando. Você vai ver que aí ele compara o mundo das galinhas com o mundo humano, e depois ele vai fazer uma comparação de Deus com o ser humano. Entendeu? Porque, é claro, ele sabe o seguinte, que existe muitas religiões que prega que Deus é amor, que Deus salva, enfim, ele vai fazer uma analogia sobre isso aí, combatendo a existência de Deus. Ele sempre faz, né? O ateu, ele não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita na força do maligno, também ele não acredita em nada, né? Nada. Simplesmente eles acham que o ser humano é como um animal que não tem alma, morreu, acabou. Mas o que eu achei interessante nesse ateu é o seguinte, que esse ateu, ele é um ex-pastor. Ele é ex-pastor e o nome dele é Jason Ferreira. Eu não quero nem conversa, irmão, com ateu. Sinceramente falando, não quero nem conversa, mas eu achei interessante isso aqui que ele vai falar, e eu vou estar combatendo essa heresia. Porque, irmão, quando a gente vai lá no canal desse homem, o canal do homem já tem quase 27 mil inscritos. Quase 27 mil
inscritos no canal desse homem. Entendeu? É muita gente mesmo. Muitas visualizações no vídeo dele. Enfim, as pessoas estão assistindo. E interessante que tem até pessoas deixando de acreditar em Deus por causa das pregações desse Jason Ferreira. Veja, irmão, como é grave. Imagina aí uma coisa dessa. No nosso país, um país que praticamente aí pode-se dizer que 99% acredita em Deus. Então chega esse cara querendo fazer com que a nossa nação seja uma nação ateísta. O sangue de Jesus tem poder. Mas vamos aqui assistir o vídeo dele. Aqui é claro que eu tenho que pausar, né? Tem essa questão de direitos autorais aí. Então a gente tem que ter cuidado, né? Não pode estar colocando o vídeo dele todo para passar sem estar pausando, entendeu? Não pode. Vamos para o vídeo. Seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferreira e sim, é evidente, você está no canal Além da Fé. Então, saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí na região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do nosso Brasil. Agora, para você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu cordial e o mais sincero abraço. Bom, hoje eu gostaria de falar de um assunto importantíssimo, que eu tenho certeza que você do outro lado vai gostar demais, que é uma alusão que eu vou fazer, um paralelo, né? A gente vai trabalhar um pouco a questão da imaginação. Pois bem, Brasil, hoje falaremos sobre um tema importante e um pouco diferente de tudo que talvez você tenha ouvido dentro do ateísmo. Agora veja o nosso tema. O mundo das galinhas. Você fala, Jason, o mundo das galinhas? Sim, agora veja o nosso subtema. A religião na perspectiva das galinhas. O que eu queria é que você, por gentileza, virasse os seus olhos. Tá vendo aí? Você tá percebendo, né? Que ele tá falando que vai fazer uma analogia aí entre o mundo humano com o mundo das galinhas, mas envolvendo aí a questão religiosa. Depois eu vou estar falando sobre isso aí. Vou estar comentando em cima do que ele vai falar. Religião na perspectiva das galinhas. O que eu queria é que você, por gentileza, virasse os seus olhos e olhassem. Olhem para essas galinhas. Elas comem, bebem, dormem, sentem frio, sono, medo. Elas sentem calor, fazem sexo, se reproduzem, cuidam dos filhotes. Elas caçam, matam, fazem intrigas entre elas. Elas são traiçoeiras. Elas também se agridem, têm ciúmes, agressividades, doenças físicas, mentais e intelectuais muitas vezes, sofrem de demência. Outras têm alguns síndromes, déficits, doenças genéticas, doenças degenerativas e assim como nós, elas também são vulneráveis à morte. Além disso, Brasil, elas são muito curiosas. São inquietas, são ariscas, espertas, sociáveis, trabalhadoras, comunicativas, aguçadas e completamente inteligentes para o mundo delas. Eu gostaria de, nesta oportunidade, levar você a um mundo do encanto, da imaginação. Assim como muitos autores, como C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, outros que escreveram grandes obras do mundo da fantasia, eu gostaria que você também prestasse bem atenção a essa fantasia nossa. Imagine como seria a religião na perspectiva das galinhas. É só você imaginar. Quem seriam os seus deuses ou o seu Deus predileto? Eu gostaria que você me desse a oportunidade de ver. Olha só, tá vendo aí? Ele já começou aí a entrar na questão religiosa, veja bem. Aí ele tá tentando convencer as pessoas de que é ilusão, a crença em Deus, a pessoa ser uma pessoa religiosa, entendeu? Eu não vou nem mostrar mais a imagem dele aqui, irmão, já para evitar. Hoje em dia, direitos autorais em tudo, qualquer coisa, a pessoa já tá dando strike no canal, então a gente tem que vigiar. É complicado aqui no YouTube, não é brincadeira não. Mas vamos dar continuidade aqui ao vídeo dele.
junto com você, para que a gente pudesse juntos fazer uma viagem no mundo da imaginação. E eu gostaria que você, do outro lado, também pensasse. O que seria a verdade da concepção das galinhas? Qual seria, na verdade, a fonte da sua moralidade? Qual a sua cosmovisão de vida? O que essas galinhas, na verdade, o que essas galinhas elas pensam sobre a morte ou sobre a vida após a morte? Será que elas pensam alguma coisa assim? Vamos imaginar, pelo menos. Porque elas temem tanto a morte. Aqui, irmão, veja que ele está falando assim a questão do pensamento, o que é que as galinhas pensam sobre a morte. Lembrando que isso aqui ele está fazendo uma comparação, entendeu? Porque todo mundo sabe, né, que galinha não tem raciocínio como ser humano, né? Então ele está fazendo tipo uma analogia, entendeu? É como se fosse uma metodologia. É mais ou menos isso. Fogem para não serem pegas, para não serem predadas, para não serem executadas. Quais são os seus sentimentos quando elas veem uma galinha sendo pega e morta na frente delas? O que elas pensam quando elas olham e veem o pescoço da galinha, as asas, a pele, as penas serem arrancadas? O que elas pensam? O que há na cabeça delas? O que elas pensam sobre nós? Somos os seus deuses? Somos os seus criadores? Somos o motivo da existência de cada uma delas? Agora, eu gostaria que você partisse para o mundo um pouco mais imaginário. Lembrando, irmão, que aqui está um barulho aqui. Para você que não sabe, tá tendo um barulho aqui. Aí o que acontece? Esse barulho, para você que não sabe, é um barulho de um ventilador que está ligado por causa do calor, entendeu? Por causa do calor aqui, nem o óculos aqui eu estou usando, porque trancado aqui no quarto aqui, né? Gravando um vídeo. E num calor desse, aí até para usar óculos fica complicado. Porque a gente fica suando e fica causando umidade, né? O óculos fica todo embaçado, entendeu? Por causa do suor. Mas é isso aí. E eu tenho até um pouco de dificuldade aqui sem o óculos. Mas a gente vamos aí. Vamos aí, vamos para frente. Veja bem, aqui ele já vai falar na tal da galinha religiosa. Veja bem. Olha só. Criadores? Somos o motivo da existência de cada uma delas? Agora, eu gostaria que você partisse para o mundo um pouco mais imaginativo, ainda que você ache que seja ridículo, mas é só imaginação. Só pensa comigo, só viaja um pouco comigo. Imagine as galinhas conversando umas com as outras, e entre elas existe uma galinha religiosa, pregando o arrependimento e a salvação da alma. Imagine que a galinha religiosa está pedindo para as outras se arrependerem de seus pecados e de seus pensamentos imorais e se sujeitarem aos humanos para que um dia elas sejam transformadas em humanos e sejam... Veja que aqui ele já está falando, olha só, que ele está comparando o ser humano como se fosse Deus, como se fosse deuses, no caso, né? Seres humanos como se fossem deuses e as galinhas fossem as suas criaturas. É isso aí, essa analogia aí que ele está fazendo, veja bem. Vamos continuar ouvindo. Aí depois eu vou comentar sobre isso. Assim como nós. Imaginem também a galinha religiosa pregando as boas novas e dizendo que falou a língua dos seus deuses, a língua dos humanos, e que esses deuses a permitiu ser uma espécie de profeta entre as galinhas. E agora... Ok, percebe aí, irmão, que ele já começa blasfemando, tá vendo aí? Já tá falando mal do dom de língua, do dom de falar em línguas ou seja, do Espírito Santo, né? O dom de língua. Falar em mistério com Deus. Ele já está falando mal aí. Coitado, né? Pessoa que já foi pastor, né? Se for de acordo com a Bíblia, como a Bíblia fala mesmo, ao pé da letra. Esse aí, olha, a blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, né? Para um bom entendedor, minha palavra basta.
entre as galinhas. E agora, essa galinha ungida, essa galinha eleita, se coloca como missionária e começa a falar em línguas estranhas, uma língua onde nenhuma galinha consegue entender o que ela está falando. Então, essa galinha falando em línguas, ela vai demonstrando que essas línguas são as línguas dos deuses. São as línguas dos deuses humanos que, por sinal, desejam salvar cada uma delas e levá-las para uma transformação, onde os corpos de cada galinha serão transformados nos corpos dos deuses. E elas receberão novos nomes, elas receberão novos corpos e habitarão para sempre na casa dos deuses. Agora, a chave para essa salvação é a obediência, o temor, o respeito, a reverência, a adoração, a sujeição e a doutrina. Então, a galinha religiosa começa a falar que os humanos têm um grande amor por elas, um propósito misterioso e uma grande obra na vida de cada uma dessas galinhas. Mas daí surgiu um grande problema, surgiu uma galinha cética. Uma galinha que começou a fazer duras perguntas e duras críticas a essa galinha evangelizadora. E essa galinha cética começou a fazer perguntas duras sobre os deuses e os seus reais propósitos. E ela começou a perguntar: por que os deuses nos matam? Por que os deuses nos comem, nos vendem, nos comercializam? Será que esses deuses são realmente os nossos criadores? Por que eles nos criaram nessas condições precárias e com essas aparências? Esses deuses parecem ter as mesmas necessidades que nós. E eu penso, galinhas, que eles são iguais a nós e não os nossos deuses e os nossos criadores. Será que nós somos de fato e de verdade a imagem e semelhança deles? Ou será que nós somos apenas um produto de venda e consumo desses deuses? E de repente, a galinha missionária, a galinha evangelizadora, a galinha profeta tomou a palavra com intrepidez e violência e falou: minhas amigas galinhas, não acredite na palavra dessa insensata, dessa tola que não sabe o que diz. Ela peca em falar isso dos deuses. Os deuses fizeram tudo perfeito para nós, mas os nossos pecados nos afastam dos deuses. E será que vocês não conseguem ver isso? Veja, os deuses fizeram tudo perfeito para nós, mas os nossos pecados, sim, os nossos pecados nos afastam dos deuses, nos afastam dos humanos. Nós estamos nessa vida por causa do erro que os nossos antepassados cometeram contra os deuses. E agora os deuses estão nos dando uma nova oportunidade, senhoras irmãs, senhoras galinhas, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados para sermos justificadas, regeneradas e apresentadas como seres perfeitos diante dos deuses. É só você olhar, minhas irmãs, é só cada uma de vocês olharem, observarem e evidenciarem. Vejam o que os deuses fizeram por nós. Nos deram vida, nos deram saúde, disposição, família, afeto, abrigo, água, comida, um cercado. Esse cercado aqui, eles nos deram para que os lobos e as feras não nos ataquem. Eles nos deram cuidado, médicos e tudo mais. Minhas amigas galinhas, essa galinha aqui é uma blasfema. Ela sim é uma perdição. É uma insignificante que deseja nos afastar dos nossos salvadores. Ela é uma ameaça, uma mentira. Ela é uma ateia. Minhas amigas galinhas, é só vocês verem. As nossas vidas, as nossas existências é uma prova incontestável e infalível de que os deuses nos amam de forma incondicional e nos querem bem. Porém, minhas amadas, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos arrepender, crer, orar, pedir a intervenção dos deuses nas nossas vidas, senão seremos condenados a vivermos como galinhas pecadoras para sempre. E a galinha evangelizadora, Brasil, falou o seguinte, continuou falando na plateia aqui: vejam vocês mesmas, contemplem vocês as evidências. Veja que o calor, na medida certa ele está. A temperatura do ar, o oxigênio, a água que tomamos, a comida que comemos, o chão que pisamos, a maneira como os nossos corpos foram desenhados e projetados de forma minuciosas. Nós não vimos do nada, irmãs. Uma coisa eu digo para cada uma de vocês: nós não viemos do nada. Os deuses criadores estão aqui para nos salvar e estão ali, prontos para nos salvar. Veja quantos livramentos eles nos dão.
Se eles nos matam, sim, eles nos matam, mas eles são deuses. Se eles nos matam, eles continuam sendo deuses. Quem somos nós para questionarmos os criadores? Se eles fizerem o bem, eles continuam sendo deuses. Se eles fizerem o mal, continuarão sendo deuses. Eles são os soberanos e nós apenas as suas criaturas. Porventura, o barro pode perguntar para o oleiro: por que me fizeste assim? Por que não me fizeste de outro jeito? Não, tem poder. O oleiro sempre tem poder contra o barro. Veja aí, irmãos, está vendo aí? Está vendo aí como ele tem um poder de convencimento por causa que ele é uma pessoa bastante estudada, viu? E principalmente nessa área aí da ciência e também na Bíblia. Você vê que ele distorce os textos bíblicos, entendeu? Distorce para dizer que a Bíblia é mentira. Imagina aí uma coisa dessa. Mas eu vou deixar ele terminar de falar e eu vou comentar em cima disso aí que ele está falando. Esse barro o que quiser. Agora chegou a hora de nós levantarmos um clamor poderoso, um santo jejum para que os deuses vejam realmente o nosso verdadeiro arrependimento em cada um de nós e nos salve do fogo do inferno. Amém? O interessante de tudo, Brasil, é que as galinhas mais velhas se convenceram realmente de tudo isso e finalmente mataram a galinha ateia, para que ela não convencesse as galinhas mais jovens a duvidar sobre os deuses. Bom, Brasil, chegamos à conclusão de mais um vídeo. E eu espero muito e de todo meu coração que você tenha refletido um pouco. A partir daqui você tira as suas próprias conclusões, as suas próprias reflexões sobre o que eu acabei de ilustrar. A reflexão de hoje fica por sua conta. Muito obrigado por tudo. Agradeço a você pelo carinho, agradeço pela atenção, pela sua presença, participação, assim como pela sua preferência. E espero de todo meu coração que você possa refletir mais uma vez sobre o que é o mundo, sobre o que é a religião, sobre o que é a fé, o fanatismo e a superstição. Um forte abraço para você e muito obrigado mesmo por você compartilhar os nossos vídeos, sugestionar, recomendar. Obrigado a você, membro, que nos ajuda, que nos fortalece todos os dias. E a você que... Amém. O vídeo aqui ele já terminou com a analogia dele, só está agradecendo agora, então vamos continuar aqui. Veja bem, meu irmão. Primeiro eu quero falar sobre a questão da existência de Deus. Você viu aí que ele começou já querendo dizer que nós que acreditamos em Deus, nós estamos sendo como se fosse uma galinha. É como se fosse uma galinha. É como se a galinha acreditasse que nós, seres humanos, somos deuses, quando na verdade Deus não existe, né? E que nós não somos Deus coisa nenhuma. Porque é o que acontece. Ele fez a analogia aí para dizer o quê? Que Deus, no caso lá no mundo das galinhas, foi Deus que fez tudo, que criou tudo, e que mesmo o ser humano matando as galinhas têm que entender, reverenciar, não pode estar questionando. Veja bem, irmão. Primeiro eu quero falar aqui sobre a existência de Deus. Nós podemos ver aí que a pessoa fala que Deus não existe. Agora, só que ele também não explica por que existe o ser humano. Por que existe o céu, a terra. Quem foi que criou tudo isso? Mas aí ele vai dizer, que eu nem sei se ele fala, né? Que eu não acompanho esse trem aí não. Sei que eu vejo alguns cristãos aí, por sinal, diz que acompanha esse incircunciso aí, mas eu mesmo não acompanho não. Eu vi por acaso, eu vi esse vídeo aí, entendeu? E eu achei interessante isso aí.
Por acaso, não, né? Por acaso eu vi esse vídeo, mas eu não acompanhei ele não. Aí o que acontece, meu amado irmão? Ele vai dizer, né, que talvez ele fala, não sei se ele fala, ah não, o mundo foi criado pelo Big Bang, acho que é o tal do Big Bang, né? É o Big Bang que fez tudo, houve uma explosão e tudo passou a existir. Agora eu só quero saber o seguinte, aonde foi que já se viu no universo uma explosão construir? Porque que eu saiba, a explosão só faz destruir. Só faz destruir. E aí agora? Como é que um ateu vai explicar a formação do mundo como é, a formação do planeta? Entendeu? A formação ali do Sol, a Terra, a Lua, uma coisa bem feita. E quer dizer que simplesmente foi um Big Bang, uma explosão e aí criou tudo. Meu irmão, isso só na cabeça de quem não acredita em Deus. Imagina aí, como é que existiu o ser humano ter o dom da fala e os animais não têm o dom da fala? Os animais não falam como nós. Eles podem ter a língua deles lá, a comunicação deles, mas eles não falam como nós seres humanos. E aí agora? Como é que o ateu vai explicar que alguém não formou tudo isso? Que isso aí veio do acaso, foi um Big Bang. Me diz aí, como é que o ateu vai explicar? Não tem como explicar, irmão, não tem. Agora quando ele fala, mas ele, aí na analogia dele ele tenta dizer, mas que Deus é esse que permite que o ser humano morra? Meu irmão, eu não vou nem usar a Bíblia Sagrada para falar sobre isso, porque você que é cristão, você já sabe qual é a resposta. Mas aqui um questionamento para o ateu é esse. Pois bem, por exemplo, se existe uma lei na nossa nação, por exemplo, uma lei, um exemplo aqui, para você ir lá no fórum e casar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aquilo outro, você tem que obedecer as regras ali que os homens estabeleceu, e você não pode questionar. Você pode até não concordar, mas você, de certa forma, você vai aceitar. Por quê? Porque aquilo ali é uma lei. Agora imagine, se a lei dos homens a gente aceita sem questionar, quem somos nós para questionar aquele que criou o universo? Meu irmão, Deus faz o que Ele quer, Deus age do jeito que Ele quer. Mas para o ateu, para ele acreditar em Deus, ele acha que o ser humano tem que viver a eternidade toda aqui na Terra. Não, não pode morrer. Não, se Deus existe, então a morte não pode existir. Se Deus existe, não tem que existir doença. Se Deus existe, meu Deus do céu, isso é complicado. E o pior de tudo aqui que esse tal do Jason ele fala, é que ele tenta colocar o ser humano como como é que diz? Um ser supremo acima de Deus. Por quê? Porque ele tenta colocar o quê aqui? Ele tenta colocar, dizer, não, se Deus existe, então o ser humano não pode morrer. Aí ele diz assim, ele falando que os religiosos dizem, não, é porque nós pecamos e aí nós estamos pagando pelos nossos pecados. Aí querendo dizer que não existe pecado. Ele fala claro aí na analogia dele, ele está querendo dizer com isso que o pecado não existe. Agora eu pergunto, irmão, quem é nós para dizer que não existe pecado? Quer dizer que Deus tinha que simplesmente ser como meu empregado. Eu dizer, Deus, eu estou precisando aqui do notebook aqui para fazer minhas lives.
para fazer minhas gravações aqui, meus vídeos. Eu quero o notebook, e é hoje. Aí Deus tinha que me dar. Deus, eu estou doente, estou aqui com dor de cabeça, eu não quero tomar remédio não, quero a cura agora. Então, seja curado. Ah, Deus, eu estou com câncer, e eu não quero morrer não. Então pronto, Deus vai e cura. Não é assim, irmão, que funciona. Ele tenta querer convencer as pessoas de que se Deus insistisse de fato, Deus tinha que... É como se ele quisesse dizer que Deus tinha que ser nosso empregado. Agora eu pergunto, Bolsonaro é o nosso presidente. É o nosso presidente. Então, pronto. Então vamos aqui fazer uma comparação. Nós estamos... Ele está subordinado a nós ou nós que está subordinado a ele? Ele que está... Nós que estamos subordinados a ele. Ele é a autoridade sobre nós. Entendeu? Ele é a autoridade. Aí quer dizer que eu vou chegar lá e dizer: ei, Bolsonaro, é o seguinte, você é o meu presidente e eu estou precisando aí de 10 mil reais, me dá aí os 10 mil reais. O dinheiro é meu, o dinheiro é do povo, então você vai ter que me dar. Não é assim. Se com um homem daqui da terra nós não podemos agir desse jeito, quer dizer que nós vamos agir com o Criador de tudo? Não existe isso não, irmão, não existe. Só sendo um louco para pensar dessa forma. Isso é loucura espiritual. Loucura espiritual isso aí. Entendeu? Então a questão é essa aí. Aí ele falando sobre a vida eterna, ele tenta negar de que a vida eterna não existe. Ah, que esse negócio de vida eterna é só ilusão. Querendo dizer o quê? Que o ser humano morre, morreu, acabou, já era. É como uma galinha. Morreu, acabou, não tem mais salvação. Meu irmão, eu mesmo acredito na ressurreição dos mortos. Acredito na vida eterna, acredito sim. Por que que eu acredito? Porque na Bíblia está escrito, na Bíblia Sagrada. Está escrito na Bíblia Sagrada. Ah, mas você acreditando, você está sendo iludido. Meu irmão, se um Deus que pegou um barro e do barro fez um homem, quer dizer que ele não pode abrir a sepultura e ressuscitar aquilo que já tá morto? Pronto. Eu acredito, essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Meu irmão, eu digo uma coisa para você. Eu vejo pessoas que quando ouve palavras, pregação de ateu, fica meio balanceado. Tem deles que deixa até de acreditar em Deus. Tem pessoas, irmão, irmã, que está nesse canal, ou seja, nesse canal não, no canal lá do Jason, não é nesse não, entendeu? Entenda aí. Lá no canal do Jason, tem pessoa que está lá no canal dele, e muitos têm deixado até de acreditar em Deus por causa disso. Tem deixado de acreditar em Deus por causa disso. Agora eu falo isso por quê? Porque o YouTube recomendou uma live para mim, uma live desse ateu. E ali eu estava vendo aquilo ali, ele falando, né? Porque lá estava lá escrito lá, um falso profeta desafiou um ateu, parece que é mais ou menos isso, né? Desafiou o ateu, dizendo que o ateu ia morrer. E aí ele colocou desafiando lá, porque o cabra lá sem sabedoria, né? Entrou na live dele lá, e aí começou a amaldiçoar ele, dizendo que Deus ia agir na vida dele, que todo mundo ia ver, porque ele está blasfemando contra Deus. E aí o que acontece? Não aconteceu nada. E o pior que ele falou, ainda hoje, falou bem assim, o cara lá disse, né? Ainda hoje, Deus vai pesar a mão sobre ti. Aí não aconteceu nada. Aí quando foi no outro dia, o homem estava lá. Esse ateu, no caso, né? Esse ateu estava lá fazendo chacota de Deus, por causa disso aí. Por quê? Tem gente, irmão, que não tem sabedoria.
O que é que a Bíblia fala? Se a pessoa não acredita em Deus, nós temos que fazer o quê? Sacudir a poeira dos nossos pés e pronto. É isso que a palavra de Deus fala, que nós temos que fazer. Sacudir a poeira dos pés e pronto, e deixar para lá. Agora, como é que eu vou... Inclusive, esse cara fica até desafiando pastor, desafiando padre, dizendo, se Deus existe, eu vou colocar aqui um paralítico aqui na sua frente e você vai orar e ele vai levantar. Irmão, quer dizer, é isso que o ateu ele pensa. Quer dizer que para Deus, para mostrar para mim que ele existe, eu tenho que ver morto ressuscitando, tenho que ver cego enxergando, tenho que ver paralítico andando. Não, irmão. Quantas coisas que já aconteceu na minha própria vida mesmo, eu mesmo sou testemunha disso. Quantas coisas que já aconteceu na minha vida, que eu percebo claramente que se não fosse Deus, não tinha acontecido. Se não fosse a existência de Deus. Então é claro, né? É claro, então isso aí é simplesmente a pessoa que está tentando fazer com que o nosso país seja um país de pessoas ateus. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado porque nós sabemos que o inimigo ele é astuto. Então é por isso que eu falo, meu irmão, você tem que a cada dia pedir a Deus sabedoria do Espírito Santo, pedir a Deus para aumentar a sua fé, pedir a Deus a cada dia discernimento do certo e do errado, para não cair nessas tentações. Tem muitas pessoas que estão caindo nessa tentação maligna de que Deus não existe, de que esse negócio de Bíblia é tudo mentira, e isso é um perigo. Inclusive a gente vê aí mesmo, por exemplo, esse Jason, por exemplo, ele é um ex-pastor. Imagina aí, ele é um ex-pastor. Imagina aí uma coisa dessa. Pois é, meu irmão. Nós temos que verdadeiramente mostrar que temos a fé viva em Cristo Jesus. Entendeu? Então, vale a pena confiar em Deus. Inclusive, quando ele despede do vídeo, ele fala: eu voltarei no próximo vídeo se os Zeus me permitir. Quer dizer, os Zeus, quer dizer, zombando de Deus, né? Os Zeus. Então é uma coisa assim absurda, né? Então para esse aí, salvação para esse aí, né? Salvação para esse aí já era. Porque quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, aí fica difícil, né? Não tem perdão. É lamentável, irmão, como a gente vê o inimigo enganando as pessoas. É lamentável. Pois é, meu amado irmão, eu fico por aqui, para o vídeo não ficar muito longo demais. E se você gostou desse vídeo, você deixe aí o seu like e também compartilhe para que mais pessoas não venham a ser enganadas por essa doutrina maldita. E para você que não conhece o canal dele, né? Você querer estar acompanhando para ver as papagaiadas dele lá, as doutrinas de demônio, o nome do canal dele é Além da Fé. Até o nome do canal é maldito, irmão. O nome do canal dele é Além da Fé. Tá certo? Mas para você que não tem uma boa sabedoria na Bíblia, de acordo com a Bíblia Sagrada, você que não tem uma firmeza, uma certa firmeza, principalmente você que é um novo cristão convertido, eu não aconselho você a assistir os vídeos desse homem, tá certo? Não aconselho porque é coisa de louco. E o pior é que ele tem certas analogias lá que se você não tiver o discernimento de Deus, você acaba se iludindo. Porque ele pega lá coisa do Velho Testamento e quer aplicar para os nossos dias de hoje. Quer dizer, realmente é uma coisa assim que só Deus na causa mesmo. Então, eu não recomendo você assistir esse canal não, tá certo? Deus abençoe
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço e beijo no coração de cada um. Tchau, tchau, já fui. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.